Paz, Senhor, irmãos. Boa noite a todos, a todas as irmãs, todos os jovens. Depois de uma quinta-feira intensa da semana passada, onde eu fiquei bastante mal, na verdade, né? Passei por uns momentos difíceis. Essa semana foi um pouquinho complicado, mas Deus tem dado graça, Deus tem dado força. Hoje vai ser um vídeo bastante diferente, vai ser respondendo perguntas que as pessoas me enviam, e eu baixei aquele NLG e publiquei um link na minha rede social, onde as pessoas me mandavam perguntas, e aqui está cheio de perguntas para ser respondida. Então vamos lá, ver o que tem. Não abri nenhuma ainda, vou abrir aqui junto com vocês. Se vocês acharam o vídeo legal, comentem aí, a gente pode fazer uma parte 2, parte 3, parte 4, o que vocês preferirem. Primeira pergunta: por que você não senta no altar? Olha, essa é uma pergunta bastante complicada, né? Num passado não muito distante, eu tinha um problema muito sério com soberba. Eu era muito soberbo, muito arrogante, muito prepotente. E foi no pior momento da minha vida que eu tive um dos verdadeiros encontros com Deus. Que às vezes, irmãos, a gente só conhece a Deus de ouvir falar, mas quando a gente tem um verdadeiro encontro com Ele, é diferente. E nessa fase da minha vida, da vida da minha esposa, eu fiz um voto com o Senhor, que eu não sentaria no altar e que Ele entrasse com providência sobre minha vida. Quando eu fui ungido a pastor, eu comecei a querer sentar no altar, mas aquilo começou a fazer mal para mim. Eu sei que voto não se discute e tal, muitos vão falar que não tem nada a ver, mas começou a fazer mal para mim, porque na verdade eu não quero ser objeto de, como que eu posso dizer, como objetivo de, ele está lá, um dia eu quero estar também, é objeto de admiração. Eu não quero isso. Eu sou igual a todo mundo, eu tenho falhas como todo mundo, eu erro como todo mundo, e eu não quero isso. Então eu não me assento no altar, porque eu me sinto melhor estando no meio do povo. É onde eu gosto de estar, né? No meio dos irmãos. Eu só subo no altar para ministrar, irmãos. Para ministrar eu subo no altar. No ministério onde eu estou, o pastor presidente me dá a oportunidade de dar a bênção apostólica. Nem na bênção apostólica eu subo no altar. Eu dou a bênção apostólica lá embaixo mesmo. Mas você tem pecado, você tem erro, nada disso. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores, e aquele que fala que não é, já é mentiroso por si só. Mas não é por causa disso, é porque realmente eu só subo nos átrios do Senhor para pregar, mais nada. Segunda pergunta: o que você acha sobre as vestimentas na igreja? Forte. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei se vocês estão fazendo isso de propósito, vocês vão me complicar ainda. Irmãos, é assim. Hoje a gente vive uma cultura que roupa não tem nada a ver, que roupa não define caráter e nada disso. E de fato, essa afirmação ela é 50% verdadeira e 50% mentirosa. Por quê? Qual é a verdadeira? De fato tem muitas pessoas dentro da igreja com saia até o pé e é mais, vamos dizer, mais devassa do que a moça da vida. Tem muito homem de terno e gravata, é mais picareta
do que aquele que vive no bar, daquele que trai. Irmãos, isso está cheio. Então, essa afirmação é 50% verdadeira. 50% mentirosa, porque a Bíblia fala que a mulher, ela deve se vestir com modéstia. Ou seja, ela não usa o próprio corpo dela para inflamar desejo, para não inflamar cobiça, mas sim ela se veste, pode se vestir uma roupa bonita, um vestido bonito, até mesmo calça, não vejo problema nenhum, mas de forma discreta, não se aparecendo. Ela pode fazer uma maquiagem fraquinha, ela pode usar um batom, ela pode passar um lápis no olho, ela pode usar um brinco, nada disso é problema. Mas quando você usa isso, e o nome para isso seria lascívia. Então, tipo, você não vai na igreja de roupa de dormir, por exemplo, porque não é o ambiente para isso. Só que você não vai à praia, por exemplo, uma mulher cristã, ela não vai à praia de vestido longo. Ela vai colocar um short para baixo da altura do joelho. Lógico que ela não vai andar de biquíni, a partir do biquíni, ela vai andar com a camiseta, mas ela está num ambiente onde faz muito calor. Então, a casa e casa. Por exemplo, na internet tem a irmã Marlúcia, a irmã Dulce. Ela faz levantamento de peso, ela começou a fazer levantamento de peso. Ela coloca uma leg por baixo da saia. Entendeu? Então, essa afirmação é 50% verdadeira e 50% falsa. Lógico que a mulher é sim, ela deve ser modesta, ela deve ser ponderada sim. Porque toda mulher sabe que ela sabe que chama atenção. Toda mulher sabe disso. Mulher que fala assim, eu me visto não para chamar atenção dos outros. Mentira, irmãos, mentira. E principalmente mulher. Se até homem eu acredito que o homem cobriu, serviu, ele está saindo para fora. Minha esposa até briga comigo. Ela fala, você pega qualquer camiseta, qualquer calça, você põe, tá tudo bem e você sai andando. Minha filha também me chama de atenção. Então, deve sim tomar cuidado com vestimentas, deve sim tomar cuidado com o caráter, com as atitudes, e deve sim procurar sim uma forma de se vestir mais ponderada. Terceira pergunta. O que você acha sobre as línguas estranhas na igreja? Principalmente no meio neopentecostal. Já as igrejas tradicionais não têm o costume de fazer metade das bagunças onde a igreja está fazendo nos últimos anos. Fala um pouco sobre esse assunto. Olha, existe línguas estranhas? Existe. Você crê? Creio. E muito. O que eu não creio que seja esse papagaio de pirata que é feito pelas igrejas. Isso eu não creio. Repara que toda língua estranha ela é igual. E repara que a maioria, quando é falado, ou é pregador de fora, ou é pregador de nome, ou é aquele movimento que se infla muito o emocional das pessoas. Culto de ensino, ninguém fala em línguas. Por quê? Eu acredito que tem, porque a Bíblia diz que tem. Só que em Atos dos Apóstolos, quando fala em diversas línguas, não está falando em idioma desconhecido. Não está falando. É bom a gente falar e mostrar. Peraí, vai ser rapidinho aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Calma que eu vou achar aqui. Calma aí que eu estou procurando aqui. Aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando?
Pois como ouvimos, cada um na nossa própria língua que somos nascidos, pardos, medos, elamitas, e os que habitam a Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egitos, em partes da Líbia, junto com Cirene, e os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e crenteces e árabes, todos temos ouvido as nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam, suspensos, dizendo uns para os outros: que isso quer dizer? Outros zombando diziam: estão cheios de bebida forte. Não eram idiomas desconhecidos, eram idiomas que já existiam naquela época. Por exemplo, a língua que Jesus falava era aramaica. A língua aramaica é diferente da língua egípcia. A língua egípcia era diferente da língua que os medos usavam, que os perdos usavam, os pardos. Era diferente, por exemplo, a língua da Ásia. Totalmente diferente. Então, eles ouviam aquelas pessoas falar em idiomas conhecidos, falavam assim: poxa, mas tá ouvindo esses caras falar? Esses caras são judeus. É como nos dias de hoje, por exemplo, tem o brasileiro tem muita dificuldade de falar o português. Mas vamos supor que o Espírito de Deus se derrama naquele lugar, por exemplo, uns é descendente de italiano, outros é descendente de inglês, outros é descendente de japonês, e pessoas ali começam a falar em japonês, italiano, começam a falar em inglês, começam a falar em espanhol. Então eles olham e falam assim: poxa, nós estamos ouvindo línguas da onde nós somos nascidos, mas esses caras não são brasileiros? O que está acontecendo aí dentro? Então uns se maravilhavam e outros achavam que estava cheio de bebida forte. Porque uns falavam assim: pô, isso daí é bagunça, cara, não tem nada a ver isso aí. Eles estão falando coisa com coisa. E não era, eles estavam falando línguas conhecidas. Essas são as línguas estranhas que muitos usam Atos 2 para falar. Só que Paulo em Coríntios, ele fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, pode ser que tenha? Pode. Eu só não acredito que seja essas patifaria que é dentro da igreja. Eu não acredito. Nos últimos tempos, nos últimos cultos, eu tenho visto Deus falar muito com a igreja, principalmente onde eu estou ali ultimamente, e coisas que Deus fala, a pessoa está falando em línguas e Deus fala no meu coração aquilo que só eu e Ele sabem. Então eu acredito que tem, eu só não acredito, e isso não tem nada a ver com pentecostalismo e tal. Irmãos, essa bagunça que tem dentro da igreja, se você pegar alguns movimentos que são feitos hoje nas igrejas, é semelhante aos movimentos que são feitos no candomblé. É igualzinho. Se você procurar na internet aí, você vai ver várias comparações e você vai ver que tem um fundo de verdade. Quarta pergunta. É raro achar alguém tão sociável e ao mesmo tempo tão misterioso. Todo mundo te conhece, mas ninguém te entende de verdade. Está aqui a pergunta. Olha, irmãos, essa pergunta é meio pessoal. Olha, geralmente as pessoas só sabem de mim aquilo que eu deixo elas saber. Só tem uma pessoa que me conhece muito bem. Ela me conhece o jeito que eu abro o portão, ela sabe como é que eu estou. Se eu estou estressado, se eu estou chateado, se eu estou bravo, se eu estou tranquilo. Ela sabe do jeito que eu abro o portão. É a minha esposa. Tirando isso, eu não dou... E por incrível que pareça, que você falou que eu sou sociável, eu sou menos sociável do que você imagina. Bem menos. Sou muito menos sociável. Eu tenho essa dificuldade de me socializar com os outros, principalmente quem não me conhece. Tenho facilidade em falar em público? Tenho, mas eu tenho dificuldade em associar com as pessoas, em ter uma relação com as pessoas. Próximo. Fala um pouco da próxima geração. Eu ouvi
uma das suas pregações, você falando sobre Ezequiel 37, e nela você falou sobre a próxima geração e como ela se levantaria. Você realmente acredita que isso possa acontecer? Irmãos, é assim, ó. Hoje é muito fácil pegar uma jovem e falar assim: ai, você é uma bênção, você é isso, você é aquilo. Mas quando eu comecei a falar da próxima geração, todo mundo me achava louco. Todo mundo me olhava com cara de sem entender o que eu estava falando. O cara está pegando uma profecia qualquer na Bíblia e está jogando já a próxima. Não, não é, irmãos. Deus me mostrou, Deus não me mostrou, Deus me revelou em sonho como seria a próxima geração. Irmãos, vai ser um pouco extenso, eu não vou entrar tanto em detalhes. Mas assim, a próxima geração vai ser diferente. A figueira vai ser chacoalhada e muito fruto que se acha bom vai cair por terra. Essa próxima geração não vai ter essa: não, eu não vou tirar porque senão o sangue da pessoa está na minha cabeça. Isso daí é outra afirmação mentirosa. Até hoje, só se tiver, e quem encontrar aí comenta o versículo que está, onde está, que daí eu vou estudar mesmo. Se essa afirmação até hoje eu não encontrei. Tá? É a mesma coisa de se dizer assim: o cara está dormindo com várias mulheres, mas deixa ele ali quietinho, porque se eu tirar ele da igreja, o sangue dele vai corresponder sobre a minha mão. Não. Lá em 1 Coríntios 5, Paulo manda tirar um jovem que se deita com a própria madrasta. Ele fala: eu já mandei vocês tirar esse tapado do meio dos seis, o que ele está fazendo aí no meio? Paulo já fala: você tira esse doente daí, o que ele está fazendo no meio dos seis aí? Tira esse cara daí. Deixa para ser entregue para Satanás, pelo menos o corpo dele destruído, é a alma entregue para Satanás. Paulo fala isso, é só ler lá 1 Coríntios 5. Mas eu acredito na próxima geração, irmãos. Hoje é muito fácil ver um jovem pregar, uma jovem pregar, um menino pregar. Ai, que benção! É muito fácil, mas quando eu comecei a falar sobre a próxima geração, muita gente me achou louco. Me achou doido. Deixa eu ver. Quem são suas melhores amigas e amigos? Pergunta bem difícil. Tem muita gente que eu considero como pessoas próximas a mim. Por exemplo, o apóstolo Gilmar Oliveira é uma pessoa muito próxima a mim. A gente conversa sobre todo o assunto, a gente tem uma relação ótima, uma relação boa, e que continue assim por muitos tempos. Tem o pastor José Ibiapino, se eu falei o nome dele certo, também é um pastor que eu tenho muita consideração por ele. É um cara que eu amo demais. É um cara que sempre quando a gente conversa, a gente se entende, cara, é uma pessoa muito, muito importante, foi importante no meu crescimento. O pastor Gilmar também é muito importante agora nessa minha nova fase dentro do reino. Tem também o pastor Paulo Salviano, que é uma pessoa, ele dá sono na gente, sem deixar ele dar sono, mas assim, a calmaria que ele transmitiu a mim sossegou muito o meu ser, porque eu era ligado em 360 e, sabe, então, mas tem a Ruth Hortolã, se não me falha a memória, também é uma pessoa que eu tenho muito apreço. Estou tentando ganhar ela para Cristo, está um pouquinho difícil, mas Deus vai dar vitória. Tem a Magli Salviano também, que eu gosto muito, é uma pessoa, eu costumo falar que ela é minha irmã. A gente gosta de cachorro quente, a gente gosta de Coca-Cola, a gente gosta de jogar videogame. Então, o Rogério, o esposo dela, também tem a Aline Salviano também, que é uma irmã para mim.
tem o Wendel. Nossa, se eu ficar aqui falando de pessoas, eu vou ficar até amanhã. Tem muitas pessoas que eu gosto muito. Só que amigo mesmo, amigo, eu tenho duas pessoas. Só duas. Primeiro é minha esposa. Não tem como ser diferente. É minha esposa. É minha Rebeca. Eu costumo falar que é minha Rebeca porque é minha prometida. É minha esposa. E segundo, o nome dele é um pouquinho estranho. Chama Jesualdo o nome dele, mais conhecido como Rock. Famoso Rock. Irmãos, ele me viu numa situação deplorável. E só uma pessoa me viu na situação que eu cheguei, que foi a minha esposa. Eu sou um cara extremamente firme, convicto no que eu quero. Dificilmente eu choro, dificilmente eu me queixo de alguma coisa. Eu suporto todas as cargas sozinho. Eu sou teimoso, eu sou torrão. Mas essas duas pessoas me viu totalmente sem a minha armadura. Totalmente de joelho. Então, são só duas pessoas. Amigo, mais chegado que irmão, são duas pessoas. Vamos lá. Você deveria postar mais selfies. Irmãos, eu não gosto nem de tirar foto. Eu posso ser honesto. Eu não gosto nem de tirar foto. Eu falo aqui no vídeo porque, mas eu não gosto nem de tirar foto. Deixa eu ver. Aqui. Por favor, responda essa pergunta. O que você acha da igreja dar dinheiro para pastores? Muitos falam que é para obra, mas eu vejo muitos pastores trocar de carro, ter vida luxuosa e ter regalias. Eu estou sem óculos, me perdoe. Certas regalias que não condiz com o que ganham. E muitos nem trabalhar no trabalho. E usam o versículo: o obreiro é digno do seu salário. Isso é bíblico? Por favor, nos explique. Vamos lá, irmãos. É um assunto bastante delicado de se falar. Geralmente, quem é contra o dízimo não dá o dízimo, e quem é a favor do dízimo, muitas das vezes, nem devolve o dízimo. Muitas vezes isso. E isso é a afirmação de uma das pessoas mais estudadas, mais eloquentes que tem, que eu sigo, que é o pastor César Cavalcante. Irmãos, dízimo, ela é bíblica? É. É um mandamento? É. No Antigo Testamento. No Novo Testamento, ela aparece ali algumas vezes, mas muito superficial. Mas não é um mandamento para a igreja. Ali em Malaquias 3,10 está falando para judeus, não está falando para nós. Qualquer pastor que usa esse versículo, ele vai ter que no mínimo guardar todas as leis que tem lá, que são mais de 600, se não me engano. No mínimo. Se ele tiver que seguir alguma lei ali, ele vai ter que seguir o resto. No mínimo. No Antigo Testamento, a palavra dízimo, ela se referia aos 10%, né, que as pessoas falam, 10% do que ganhavam. E em Malaquias 3,10 não era só dinheiro, era mantimento também. Porque tinha uma tribo que não podia, não fazia nada a não ser cuidar do tabernáculo. E como é que eles comiam? Como é que esse povo cuidava das viúvas, dos órfãos? Não tinha como. Então, tinha que ter o dízimo ali. Então, muitos, vamos supor, o cara plantava milho, dava 100 sacos de milho. 10 sacos de milho, ele depositava no tabernáculo. Por exemplo, ele tinha 200 novilhas. Então, ele pegava 20 novilhas e levava lá para o tabernáculo. Até tinha um problema com isso lá no Antigo Testamento, de Eli e os filhos dele, né? Pegava lá as partes. No Novo Testamento, muitos davam tudo. Não era os 10%. Muitos vendiam o que tinham e davam na igreja. Dava na igreja primitiva, por exemplo.
Então, se for para a gente seguir, eu vou ter que vender minha casa, você vai ter que vender a sua, você vai ter que vender seu carro, você vai ter que vender tudo. Como é que você vai viver? Você vai ter que catar o seu salário do mês e depositar na igreja. Como é que você vai viver? Como é que você vai sobreviver? E eu acredito, irmãos, que isso é uma afirmação minha, não é uma afirmação bíblica. Mas será que Deus realmente recebe esse dízimo sabendo que a sua família está passando necessidade? Porque tem muita gente, irmãos, que deixa de comprar comida dentro de casa para tirar lá 200, 300, 400 reais, não importa. Tira lá para dar na igreja. Irmãos, isso não existe. Deus não é mercenário. Você não precisa dar dízimo para Ele te abençoar. Deus não é mercenário, irmãos. Isso é tratar Deus como mercenário. Eu dou o dízimo, o Senhor é obrigado a me abençoar. Não, isso não existe. Não existe. Deus não é mercenário. Só que tem um parênteses aí. A obra precisa de dinheiro. Por exemplo, ela precisa pagar o aluguel, ela precisa comprar copinho, ela precisa pagar a força, ela precisa pagar a água, ela precisa pagar a internet. Então, sim, faz a coleta ali, paga o que deve ser pago e deixa o resto em caixa, não sabe o que pode acontecer. Por exemplo, aonde eu estou ali é feito dessa forma. Por exemplo, é feito ali a coleta, o pastor pega o dinheiro, ele paga o aluguel, ele paga a força, ele compra copinho, ele compra produto de limpeza e o resto ele deixa ali guardado no eventual um irmão passar um apuro, eu sei que ele faz isso. Sobre o obreiro ser digno do seu salário, é assim. Primeiro, para a igreja poder tratar de pastor, se ele não tiver condição de trabalhar, mas estou falando condição, estou falando sem vergonha isso, condição. A mulher dele não tiver condição de trabalhar para ajudar, ou se os pastores estiver passando por uma necessidade financeira, a força está cortada, a água está cortada, não tem comida, não tem nada, aí é função de toda a igreja e auxílio dele. É obrigação. Pastor, dá o papel de água aí que eu vou pagar para o senhor. Pastor, dá o papel de força que eu vou pagar para o senhor. Pastor, olha, eu não posso te ajudar muito, mas está aqui uma cesta básica para o senhor. Pastor, ó, agora se o cara está com saúde, vai pegar uma enxada de 3 léguas aí, vai carpir lote, cara. Vai carpir lote, vai trabalhar de Uber. Se vira. Se vira. Os meus pastores trabalham. Meu pastor tem hora que ele está lá no altarzinho, está até cochilando assim. Trabalha. Eu trabalho. Eu não aceito ajuda de ninguém, irmãos. Nessa parte eu sou orgulhoso. Não adianta aparecer aqui em casa com coisa que eu não aceito. Fere meu orgulho totalmente. Já aconteceu sim de alguém vir. Até eu vou falar aqui, comigo não tem essa. Os pastores, meu mesmo, teve um mês aí que me ajudou aqui. Eu estava passando um momento difícil, me ajudar. Mas aquilo feriu meu orgulho. Como homem, me feriu o orgulho. Agradeci a Deus, agradeci a eles, mas eu me senti machucado. Então, se o cara tem saúde, irmãos, para com isso aí. Manda ele carpinar um lote, manda ele catar coquinho na esquina para ver se junta um saco para vender e ir afora. O cara vai trabalhar. Aí sim ele é digno do salário dele. Mas sobreviver de obra, não vem com essa pro meu lado, não. Irmãos, como é muita pergunta, eu vou deixar para a parte 2 aqui, mas eu vou responder a última. Deixa eu ver o que é mais dele. Irmãos, é tanta pergunta. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui uma interessante. Por que? Nossa, pergunta é interessante. Por que dificilmente é pregado nas igrejas o Novo Testamento? Não estou dizendo o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Estou dizendo Atos dos Apóstolos, Coríntios e por aí vai. Por que é difícil ser pregado esses livros nas igrejas?
E por que as pessoas usam mais milagres para ser descrevidos na igreja e usam mais o Antigo Testamento? Já que o Antigo Testamento é sombra para nós, não é uma realidade. E também os 4 primeiros livros do Novo Testamento está descrito sobre a passagem de Jesus na terra. Responda essa pergunta. Olha, irmãos, eu vi, isso faz muitos anos atrás, eu estou com 34, isso há 22 anos atrás. Isso, eu estava com 8, então 22, eu acho que é isso. Eu sou péssimo de matemática. Não, aliás, eu não sou péssimo de matemática, mas cansado do jeito que eu estou aqui, eu não preciso. Vamos colocar isso, há 22 anos atrás. 22? É, 22 anos atrás. Eu vi um pastor dizer isso, e ele falou para nós no culto de crianças. Ele disse assim: olha, crianças, nem todos vocês vão estar dentro da igreja daqui 20 anos. Ele disse isso. Os que ficaram, os realmente foi escolhido por Deus, vai ter uma grande dificuldade. Porque vai chegar o tempo que as pessoas vão procurar a Bíblia para se autossatisfazer do que ouvir a voz de Deus. E antigamente, quem aqui é mais velho vai poder falar, era pregado muito o Novo Testamento, mas muito. Não só os 4 primeiros livros do Novo Testamento, também era pregado o Antigo Testamento, sim, mas não era com tanta força. Principalmente os regentes de igrejas. Eles procuravam mais livros como Coríntios, Timóteo, Filemão, Filipenses, Gálatas, Efésios, 1 Pedro, 2 Pedro, Tiago era bastante pregado. Por quê? Irmãos, a nossa geração, é a mais fraca de todos os tempos. É uma geração difícil, é uma geração complicada, é uma geração totalmente deficiente de entendimento. E isso eu falo até mesmo por mim, eu não sou o dono da verdade. Por mim. Tem muita coisa que eu penso que é totalmente... vai até contra. E quando eu penso de forma errada, meu pastor chega em mim e fala: olha, não é desse jeito, pensa desse jeito. E a gente acaba dando ouvido o que eles estão falando, porque meu pastor é mais velho do que eu. E as pessoas que eu citei aqui, o pastor Zezé, o pastor José, são pessoas, né? Pastor Laerte, que eu esqueci, meu pai na fé, um abraço para o Senhor, se o Senhor um dia ver esse vídeo. Mas repara, é pregado o azeite da viúva, é pregado a cura de Jericó, é pregado o fluxo de sangue, é pregado a cura do coxo, o tanque de Betesda. Ali, irmãos, está escrito. E repara que Cristo, toda vez que ele faz o milagre, ele olha e fala assim: vai em paz, a tua fé te salvou. Ali estão descritos o relato que Jesus, como que Jesus passou, como que foi o seu ministério durante 3 anos. O Antigo Testamento são relatos de desde a fundação do povo de Israel até Malaquias. E todo o Velho Testamento aponta para Cristo, toda ela. Só que por que os outros livros são difíceis, são menos pregados? Porque são livros de ensino. 1 Coríntios é livro de ensino. 2 Coríntios é livro de ensino. Gálatas é livro de ensino. Romanos é livro de ensino.
Embora Romanos ali tem boa parte ali sobre a trajetória de Paulo, relatos também. Mas Hebreus é livro de ensino. Tito é livro de ensino. Irmãos, ninguém quer ser ensinado mais. Às vezes a pessoa ela está passando uma necessidade, ela chega na igreja, não, o Senhor vai falar comigo que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o pregador, e toda palavra é impulsionada pelo Espírito Santo, sim, eu acredito. Às vezes o pregador, ele prega não por maldade ou para inflamar a igreja, nada disso, eu não acredito que seja isso. Mas a pessoa está passando pela necessidade, ela não vai atrás assim, tipo, de aprender, de se aperfeiçoar, não, ela vai atrás daquilo que satisfaz ela no momento. Nossa, estou passando dificuldade, Deus aumentou o azeite da viúva, aleluia, glória a Deus, Deus vai aumentar meu azeite também. Até hoje eu nunca vi meu azeite transbordar ainda. Depois eu vou dar uma olhada lá na cozinha, vai saber, né? Vou ver se eu pego uns balde também e colocar ali. Só que Deus, por várias vezes, Deus veio ao meu auxílio, Deus veio ao meu socorro. Então, são relatos que faz a gente ter fé que Deus age no meio do povo. São relatos que Deus deixa para provar, fala assim, olha, eu fiz para eles, eu vou fazer para você também. Só que vai ali, parte que Paulo fala, ó, você não luta contra carne e contra sangue, você luta contra principados e potestades. Ninguém quer ouvir. E quando prega sobre isso é assim, irmãos, Deus colocou um capacete porque você foi escolhido por cabeça e não calma, que não sei o que. Irmão, se todo mundo fosse líder, o mundo não estava nessa zorra que está hoje. Não estava. Não é todo mundo que é cabeça, infelizmente. Somos escolhidos como cabeças em um mundo perdido? Somos. Somos eleitos em Deus? Somos. Nem Deus não é em Cristo. Porque é por Ele que nós temos conexão com o Pai. Por Cristo. Somos sacerdotes eleitos de Deus? Somos. Mas não adianta nada você ir lá na igreja, você ouvir a pregação dos ossos secos, ai, que reboliço, que não sei o que. Irmãos, se você não tiver cuidado com o que você gasta, como você diminui seu salário, você vai passar puro mesmo. É nítido. Se você recebeu o teu pagamento, você não foi comprar comida, é óbvio que vai faltar comida na sua geladeira. Em casa mesmo aqui, eu falo abertamente com vocês, eu tenho vocês mais como amigos, né? Em casa, por exemplo, chegou dia 25, dia 26, dia 27, minha esposa olha e fala, olha amor, você vai levar ovo na marmita, porque não tem mistura. Que é normal acontecer. Então, se prega muito isso para mexer com o emocional das pessoas. Pelo menos é a forma que eu acredito. É por maldade? Não. Porque a nossa geração é muito carente, irmãos. Ela é muito carente. Tem aqueles que não são carentes, tem aqueles que são excesso de carência. Então se apega. Eu, sinceramente, já ministrei algumas passagens do Antigo Testamento, já sim, e foi o que Deus quis falar no momento. Mas aonde eu passei os últimos anos mais estudando foi o Novo Testamento. E ali tem coisa, irmão, que você aprende ali que você não aprende em lugar nenhum. Não aprende em lugar nenhum. Para encerrar, eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo. Já está bastante longo já, né? Deixa eu deixar um versículo aqui bem rapidinho. Como é importante a gente ver o Novo Testamento mais como livros de ensinos. Romanos, capítulo 5. Olha o que Paulo diz. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também gloriamos nas tribulações,
Paulo está dizendo, nós nos gloriamos nas dificuldades. Por quê? A dificuldade nos traz paciência. Quem aqui não passa por dificuldade e tem fé e espera com paciência que o dia de amanhã vai ser melhor. E a paciência, ela nos dá experiência. Por exemplo, por isso que os mais velhos têm experiência para falar com os mais novos. Olha, eu já passei por isso e eu tive que esperar o tempo bom. Então tem a experiência. A experiência traz a esperança. Por exemplo, eu passei por aquilo lá atrás e eu estou passando por coisa diferente hoje. Mas eu tenho esperança que o dia de amanhã vai ser melhor. Então repara, tudo isso nos leva ao próximo nível. E a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, tenha fé nas tribulações, nas dificuldades, porque ela vai te trazer paciência. Da paciência ela te traz experiência, e da experiência ela te traz a esperança onde está a fé. Não perca a fé, continue. Mas as pessoas me humilham muito. Não tem problema, o importante é você não ser humilhado por Deus. Lá no grande dia, deixa Ele te abraçar e te colocar você para dentro das portas. Agora, se Ele te chutar para fora, aí é complicado. Tá bom? Fiquem com Deus. Ótimo domingo, ótimo dia de culto. Vamos sim fazer a parte 2. Peraí, mais um, rapidinho. Acabou de chegar. Você é casado? Porque me disseram que você está solteiro. Irmãos, eu sou casado sim. Muito bem casado. Tem a minha Rebeca. Vem aqui, Rebeca, rapidinho. Não, quer não. Ela está com vergonha. Tem gente pedindo para você ler o Salmo 40 aí. Salmo 40? É. Vamos lá, Salmo 40. Mas eu sou muito bem casado, irmãos. E aqui vai até que a morte nos separe. Amém, glória a Eu Deus. não estou com pressa de morrer, ela também não, então vamos ver até onde isso vai dar. Né? Sou muito bem casado, graças a Deus. Eu queria ter conhecido ela quando eu tinha meus 10 anos. Eu estaria casado desde os 10 anos. Salmo de número 40. Quem foi que pediu? Diego DG. Diego DG. Diego DG, deve ser Diego DJ. Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés numa rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos, nem se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os que tens pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse: eis que aqui venho, no rolo de linho está escrito de mim. Deixa eu ver aqui. De mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não me retive os meus lábios. Senhor, tu sabes. Não esconde a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número têm me rodeado, e as minhas iniquidades me prenderam, de modo que eu não posso olhar para cima, são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça.
pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te ao meu auxílio. Seja confundidos e envergonhados que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem para trás e confunda-se o que me querem mal. Confundido seja em troca a sua afronta e dizem: folguem e alegrem-se em ti e te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Diego DG. Se você pediu esse salmo, eu posso acreditar que você está precisando de uma resposta de Deus. O salmista Davi, quando ele escreve isso, alguns vão dizer que ele tem acabado de cair em desgraça com Betseba. Alguns vão dizer isso. Só que assim, não importa o que você está vivendo, o que você viveu. O que importa é que Deus sempre coloca a gente de pé. Deus sempre põe a gente de pé. As situações vêm, Diego, para nos parar e muitas das vezes não consegue, porque a nossa fé não está firmada no que Deus pode fazer, e sim está firmado no que Ele é para nós, o nosso Senhor e Salvador. Então, esse salmo de número 40 também fala muito comigo, fala demais com a minha esposa. Muito se levanta contra nós, Diego, nos desprezando, nos humilhando, nos afrontando, nos julgando, nos pontando, nos criticando, nos contradizendo. Muitos tentam parar até mesmo o nosso chamado. Eu já passei por inúmeras situações de pessoas que não estavam deixando eu ministrar, porque eu não tenho essa de catar a Bíblia e ficar alisando cabeça de marmanjo, não. Deus não deixou a Bíblia para isso. Vamos ensinar o povo, sabe? Graças a Deus, ali aonde eu estou, sou bem recebido, sou bem respeitado, graças a Deus. Mas eu já passei por lugares, irmãos. Então, Diego, muitos tentam parar, mas não conseguem. E eu tenho certeza, se você for jovem, você faz parte da próxima geração. Agora, se você já for, não vou dizer velhinho, mas experiente, assim como eu, meu cabelo já está branqueando. Se você ver, está cheio de falha a minha cabeça, estou ficando velho. Então, se você ver, se for da minha geração, eu tenho certeza que você também é um eleito de Cristo. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa derramar muitas bênçãos na sua vida, não só na vida do Diego, mas na vida de todos que assistirem esse vídeo, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube. Que Deus possa abençoar. Uma ótima noite. Ele trabalhou com você lá na Ibéria. Trabalhou comigo na Ibéria. Via você diferente, você é diferente de todos, ele disse. Se eu te ver, você mexe comigo na rua, porque eu sou ruim de fisionomia, irmão. Fala pro pessoal que você não enxerga de longe. Eu não enxergo de longe. Se alguém me cumprimentar de longe, ou buzina ou me grita. Eu não enxergo de longe, irmão. Não é nem por maldade. Tem muita gente que até manda mensagem para mim: poxa, eu vi você lá no centro, você nem me cumprimentou. Eu não enxergo de longe. Não enxergo mesmo. Então, Diego, um forte abraço. Que Deus te abençoe. Vamos finalizar esse vídeo que já está muito comprido, já virou quase uma vigília, uma pregação. 50 minutos. 50 minutos. E que Deus abençoe a todos, possa dar uma ótima noite de sono, possa dar um ótimo domingo e uma semana mais do que abençoada. Forte abraço a todos, a paz do Senhor e tchau, tchau.